Fuja agora mesmo, não é um passeio. A voz do meu filho mais novo explodiu no telefone com um desespero que fez meu sangue gelar. Ele descobriu tudo, pai. O Eduardo não quer te levar para passear. Ele quer te levar para longe e te deixar lá para sempre. Vi os documentos. Foge dessa viagem, pelo amor de Deus. A ligação caiu antes que eu pudesse entender completamente o que estava acontecendo. Meus dedos tremeram segurando o celular enquanto o carro seguia pela estrada empoeirada. Eduardo, meu filho mais velho, dirigia tranquilo demais, sorrindo de vez em quando como se não houvesse nada de errado. Mas agora tudo fazia sentido. A insistência na viagem, o destino vago, o silêncio estranho. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é José Santos, tenho 67 anos e sempre acreditei que família era sagrada. Trabalhei 42 anos como soldador numa metalúrgica em Santo André, no ABC Paulista. Criei 3 filhos sozinho depois que minha Conceição morreu de câncer há 10 anos. Eduardo, o mais velho com 41 anos, sempre foi o mais distante. Marcos, o do meio com 38, mora em Minas Gerais e raramente nos vemos. E Roberto, o caçula de 35, sempre foi meu companheiro. Morava numa casa simples no bairro Jardim Santo André, uma casinha que comprei nos anos 80 com muito suor e prestações que nunca atrasaram. Depois que me aposentei, a vida ficou mais quieta. Acordava cedo, regava as plantas, assistia aos noticiários e esperava as visitas dos netos. Era uma vida simples, mas era minha vida. Há 3 meses, recebi uma herança inesperada do meu irmão Antônio, que morreu sem filhos em Ribeirão Preto. Ele tinha uma pequena oficina mecânica e deixou tudo para mim. Depois de pagar os impostos e resolver a papelada, sobrou uma quantia considerável na conta. Não contei para ninguém sobre o valor exato, apenas comentei que meu irmão havia me deixado alguma coisa. Foi logo depois disso que Eduardo começou a aparecer mais em casa. Trazia pão de açúcar da padaria que minha Conceição gostava, perguntava sobre minha saúde, falava sobre o passado. Achei estranho, mas pensei que a morte do tio havia o feito refletir sobre a importância da família. Na terça-feira passada, Eduardo apareceu na minha porta com uma proposta que me pegou desprevenido. Estava sorridente, bem vestido, cheirando a perfume caro. Entrou na cozinha, aceitou um café e começou a falar sobre uma viagem. Pai, quero te levar para conhecer uns lugares bonitos no interior. Você nunca teve tempo de viajar quando estava trabalhando. Agora que está aposentado, merece descansar. Suas palavras pareciam carinhosas, mas havia algo forçado no tom. Perguntei para onde íamos. Ele foi vago. Falou sobre o interior de Minas, lugares com montanhas e ar puro. Disse que havia pesquisado pousadas tranquilas, ideais para pessoas da minha idade. A palavra idade soou estranha na boca dele, como se fosse um problema a ser resolvido. É longe? Perguntei. Algumas horas de estrada, mas vale a pena. Você precisa sair um pouco dessa rotina, pai. Ficar só em casa não faz bem. Novamente aquele tom de quem sabia o que era melhor para mim. Senti uma pontada de felicidade misturada com desconfiança. Eduardo nunca havia demonstrado interesse em passar tempo comigo. Quando a mãe morreu, ele apareceu no velório, ajudou com o enterro e depois sumiu por meses. Agora, do nada, queria me levar para viajar. Aceitei porque sou pai e sempre esperei por gestos de carinho dos meus filhos. Também porque, no fundo, sentia solidão. A casa ficava muito quieta desde que Conceição partiu. E a companhia de um filho, mesmo distante, era melhor que o silêncio. Eduardo marcou a viagem para sexta-feira de manhã. Durante a semana, apareceu 2 vezes em casa com desculpas diferentes. Uma vez disse que estava passando por ali voltando do trabalho. Outra vez trouxe remédios que achei numa promoção e lembrei que o senhor toma. Mas o que me incomodou foi a insistência em certos detalhes. Perguntou sobre meus documentos, se eu tinha RG e CPF atualizados. Disse que precisávamos levar, caso fosse necessário em algum hotel. Perguntou sobre meus medicamentos, quantos comprimidos eu tomava por dia,
Se havia algum problema de saúde que ele desconhecia. Por que tanta pergunta, filho? Questionei. É só para garantir que tudo corra bem, pai. O senhor não está mais novo. Preciso estar preparado para qualquer eventualidade. Aquela palavra, eventualidade, ficou ecoando na minha cabeça. Na quinta-feira à noite, Roberto me ligou. Estava preocupado porque Eduardo havia perguntado sobre minha situação financeira, se eu tinha dinheiro guardado, se estava conseguindo me manter com a aposentadoria. Pai, achei estranho ele ter tanto interesse assim de repente. Quando foi a última vez que ele se preocupou com suas contas? Roberto tinha razão. Eduardo nunca perguntava sobre dinheiro, nunca oferecia ajuda, nunca demonstrou interesse nos meus gastos. Mas agora estava curioso sobre minha situação financeira. Disse a Roberto que talvez fosse só preocupação de filho, mas a desconfiança começou a plantar raízes na minha mente. Sexta-feira chegou nublada e fria. Eduardo apareceu às 8 da manhã, pontual como nunca era para compromissos familiares. Estava com o carro limpo, tanque cheio, e uma mochila que parecia ter sido preparada com antecedência. Pronto para a aventura, pai? Sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Peguei minha sacola pequena com roupas para 2 dias, os medicamentos e alguns documentos. Eduardo insistiu para eu levar RG, CPF e até mesmo o comprovante de aposentadoria. Nunca se sabe quando pode precisar, disse. Entramos no carro e começamos a viajar. Inicialmente tentei puxar conversa. Perguntei sobre o trabalho dele, sobre os planos para a viagem, sobre quanto tempo ficaríamos fora. Suas respostas eram evasivas, curtas, sempre mudando de assunto. Saímos pela rodovia Anchieta e depois pegamos estradas menores. Eduardo disse que conhecia um caminho mais bonito, longe do movimento. À medida que seguíamos, as estradas ficavam mais vazias, as placas menos frequentes. Perguntei novamente sobre o destino exato, e ele respondeu com irritação. Pai, deixa eu dirigir em paz. Vamos chegar onde temos que chegar. O tom agressivo me assustou. Eduardo nunca falava assim comigo. Ficamos em silêncio por 1 hora. Apenas o ronco do motor e o vento batendo nas janelas. Comecei a sentir um aperto no peito, uma sensação de que algo não estava certo. Foi quando meu celular tocou, Roberto ligando. Atendi com o viva-voz baixo, tentando não incomodar Eduardo, que parecia concentrado na direção. Pai, onde vocês estão? A voz do Roberto soou tensa. Estamos viajando, filho. Por que a pergunta? Pai, preciso falar com o senhor urgente. Eduardo ainda está aí? Olhei para meu filho mais velho, que fingia não estar prestando atenção na conversa. Está dirigindo. Por quê? Pai, desligue o viva-voz e coloque o telefone no ouvido. Fiz o que ele pediu, desculpando-me com Eduardo. Estou ouvindo, Roberto. Foi quando minha vida desabou. A voz do Roberto estava desesperada, mas controlada. Pai, a Marina terminou com Eduardo ontem. Ela descobriu uns papéis na casa dele e me ligou. Pai, ele não está te levando para passear. Ele quer te internar numa clínica em Minas Gerais. Meu coração disparou. O que você está falando, Roberto? Pai, ele falsificou uma procuração sua. Tem papéis assinados digitalmente com seu nome. Ele conseguiu seus documentos de alguma forma e assinou contratos de internação. Marina fotografou tudo antes de terminar com ele. A mão que segurava o telefone começou a tremer. Olhei de lado para Eduardo, que continuava dirigindo, mas percebi que sua respiração estava mais pesada. Será que ele estava ouvindo? Roberto, isso é muito sério. Pai, ele descobriu sobre a herança do tio Antônio. Não sei como, mas ele sabe que o senhor tem dinheiro guardado. A clínica já foi paga por 6 meses adiantados. Roberto continuou falando em voz baixa, e eu tentava manter a expressão normal para não levantar suspeitas. Pai, Marina disse que Eduardo estava planejando isso há semanas. Ele pesquisou clínicas que aceitam pacientes com problemas psiquiátricos e neurológicos. Lugares onde as famílias deixam os idosos e esquecem. Senti náusea. Meu próprio filho, o menino que ensinei a andar de bicicleta, que levei no colo quando tinha febre,
Estava me levando para ser descartado como lixo velho. Mas por que, Roberto? Por que ele faria isso? Dinheiro, pai. A herança do tio Antônio. Eduardo está com dívidas. E Marina descobriu que ele deve muito dinheiro para gente perigosa. Ele precisa da sua herança para se livrar dessas dívidas. A realidade começou a se desenhar na minha mente. Eduardo não queria me internar por eu estar doente ou incapaz. Ele queria me tirar do caminho para ter acesso ao meu dinheiro. Com uma procuração falsificada e eu internado, ele poderia movimentar minha conta livremente. Roberto, o que eu faço? Estou num carro em movimento no meio da estrada. Pai, na primeira oportunidade, na primeira parada, fuja. Não entre em lugar nenhum com ele. Já liguei para a polícia, mas eles precisam de mais informações. Marina está levando os documentos para a delegacia agora. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Eduardo me olhou pelo retrovisor. Tudo bem, pai? Você está pálido. Só um pouco enjoado da estrada. Menti. Mas agora eu sabia. Não estava num carro indo para um passeio. Estava numa armadilha sendo levado para o meu próprio enterro em vida. Depois da ligação, cada segundo na estrada parecia uma eternidade. Eduardo continuava dirigindo com aquela calma falsa, assobiando baixinho, como se estivesse levando o pai para um piquenique. Mas eu agora via tudo com outros olhos. A mochila dele no banco de trás provavelmente tinha documentos falsos. O caminho escolhido, longe das rodovias principais, era para evitar ser rastreado. Tentei manter a compostura, mas minha mente trabalhava freneticamente. Precisava encontrar uma forma de escapar. Mas como? Estava num carro em movimento, numa estrada deserta, com um homem que havia planejado me trair da pior forma possível. Pai, está muito quieto. Aconteceu alguma coisa? Eduardo perguntou, e pela primeira vez percebi malícia no tom. Será que ele desconfiava que eu sabia? Só pensando na vida, filho. É bom ter um tempo para refletir. Tentei soar natural, mas minha voz saiu trêmula. Eduardo riu. Vai ter muito tempo para refletir no lugar onde estamos indo. É um lugar bem silencioso, longe de tudo. A forma como disse longe de tudo soou como uma ameaça. Olhei pela janela e vi uma placa. São José dos Campos, 50 quilômetros. Estávamos subindo a serra, o ar ficando mais frio. As casas eram cada vez mais raras e a sensação de isolamento crescia. Eduardo, onde exatamente vamos ficar? Perguntei, tentando obter informações. É uma surpresa, pai. Um lugar onde o senhor vai ficar muito bem cuidado. A palavra cuidado soou sinistra. Pessoas especializadas em lidar com idosos. Aquilo foi o último confirmação de que eu precisava. Ele estava mesmo me levando para uma clínica. Provavelmente me entregaria como um paciente com problemas mentais, usando documentos falsos, e desapareceria com meu dinheiro. 20 minutos depois, Eduardo disse que precisava parar para abastecer. Paramos num posto pequeno, meio abandonado na beira da estrada. Havia apenas um frentista e uma loja de conveniência com as luzes fracas. Vou abastecer e usar o banheiro. O senhor quer descer para esticar as pernas? Eduardo perguntou. Era a minha chance. Vou sim. Preciso ir ao banheiro também. Saímos do carro. Eduardo foi direto para o frentista falar sobre a gasolina. Caminhei lentamente em direção ao banheiro, mas na verdade estava observando o movimento. Havia um telefone público do lado da loja. Se conseguisse chegar lá sem Eduardo perceber, poderia ligar para Roberto ou para a polícia. Entrei no banheiro e fiquei alguns minutos planejando. Quando saí, Eduardo estava de costas mexendo no celular perto do carro. Caminhei discretamente até o telefone público e disquei para Roberto. Pai, graças a Deus, onde vocês estão? Num posto na estrada para Campos. Roberto, ele vai me levar para uma clínica. Pai, não entre em lugar nenhum com ele. A polícia já tem os documentos que Marina trouxe. É fraude, falsificação de documentos. Ele pode ser preso. Como eu saio desta situação? Pai, tenta ganhar tempo. Inventa que está passando mal, que precisa ir num hospital. Qualquer coisa para não chegar no destino final. Nesse momento ouvi a voz do Eduardo. Pai, onde está? Desliguei rapidamente e saí de trás da loja.
Estava aqui, filho, fazendo uma ligação. Eduardo me olhou com suspeita. Para quem o senhor ligou? Para Roberto. Disse que estava viajando com você. A expressão do Eduardo mudou. Ficou mais séria, mais tensa. Vamos embora. Ainda temos estrada pela frente. De volta ao carro, o clima havia mudado completamente. Eduardo não falava mais. Não sorria. Não fingia carinho. Dirigia com o maxilar tenso, olhando constantemente pelo retrovisor. Percebi que ele sabia que eu sabia. Eduardo, será que podemos conversar sobre para onde estamos indo? Estou ficando preocupado. Ele me olhou pelo espelho com frieza. Pai, o senhor já está velho. 70 anos morando sozinho, sem ninguém para cuidar. Não é melhor ficar num lugar onde terá assistência médica, alimentação garantida, gente para conversar? Não tinha 70 anos, tinha 67. Ou ele não sabia minha idade direita, ou estava mentindo propositalmente. Mas, Eduardo, eu me cuido bem. Não preciso de assistência. Precisa sim, pai. O senhor às vezes esquece as coisas. Fica confuso. Não consegue mais tomar decisões importantes. É normal da idade. Aquilo era mentira. Minha memória estava perfeita. Eu administrava minha casa, minhas contas, meus medicamentos sem problema algum. Ele estava construindo uma narrativa para justificar a internação forçada. Eu não me sinto confuso, Eduardo. Mas é isso que pessoas confusas dizem, pai. Não percebem que estão confusas. A crueldade daquelas palavras me cortou como uma faca. Ele estava me gaslighting, tentando me fazer duvidar da minha própria sanidade para facilitar o plano dele. E se eu não quiser ficar neste lugar? Eduardo riu, mas foi um riso frio, cruel. Pai, quando chegamos lá, o senhor não vai ter escolha. Já está tudo acertado. Aquela frase confirmou todos os meus medos. Era um sequestro disfarçado de cuidado paternal. Meu celular tocou novamente. Era Roberto. Desta vez atendi sem pedir licença ao Eduardo, colocando no viva voz baixo. Pai, a polícia quer falar com o senhor. Conseguiu localizar a clínica. É em Pouso Alegre, interior de Minas. Uma clínica psiquiátrica que aceita internações de longa duração. Eduardo pisou mais forte no acelerador. Percebi que ele estava ouvindo a conversa. Roberto, estou assustado. Pai, Marina trouxe mais documentos. Eduardo forjou um laudo médico dizendo que o senhor tem demência senil e precisa de cuidados especializados. Tem a assinatura de um médico que nem existe. Eduardo de repente parou o carro na beirada da estrada. Arrancou o celular da minha mão com violência. Chega! Não quero mais ligações. Ele desligou o telefone e guardou no bolso dele. Eduardo, me devolve meu celular. Não precisa mais de telefone, pai. Vai ficar sem essas preocupações por um tempo. Aquele tom autoritário, como se fosse meu tutor, me deu certeza de que o plano dele era me declarar incapaz mentalmente. Com laudos falsos e documentos forjados, ele conseguiria interdição judicial e acesso total ao meu dinheiro. Filho, isso é errado. Eu não sou doente mental. Pai, o senhor vai entender depois. É para seu próprio bem. Voltamos à estrada, mas agora eu era praticamente um prisioneiro. Sem celular, no meio do nada, dependendo da boa vontade de um homem que havia me traído da pior forma. Depois de me tomar o celular, Eduardo ficou mais relaxado, como quem tinha retomado o controle da situação. Começou até a falar novamente. Pai, sei que está confuso agora, mas vai entender que estou fazendo isso porque amo o Senhor. Aquela palavra, amor, soou como blasfêmia na boca dele. Se você me amasse, não estaria me sequestrando. Não é sequestro, é cuidado. O senhor não consegue mais viver sozinho. Esquece de tomar remédio, às vezes fica dias sem tomar banho, não come direito. Tudo mentira. Eu tinha minha rotina, cuidava da casa, tomava meus medicamentos corretamente. Mas entendi que ele havia construído uma narrativa para justificar a internação. Eduardo, quem te disse essas mentiras sobre mim? Não são mentiras, pai. Eu observo. Nas últimas vezes que estive na sua casa, notei sinais de confusão, de desleixo. Lembrei das visitas recentes dele, sempre perguntando sobre meus hábitos, minha rotina,
meus medicamentos. Ele não estava sendo carinhoso. Estava coletando informações para usar contra mim. E quanto tempo eu vou ficar nesta clínica? Eduardo hesitou antes de responder. O tempo necessário para o senhor se recuperar. E minha casa, minhas coisas, minha aposentadoria. Vai ficar tudo sob meus cuidados. Vou administrar tudo para o senhor, pagar as contas, cuidar dos seus interesses. Ali estava. A confissão completa. Ele queria me trancar numa clínica e ficar com total controle sobre minha vida financeira. Com uma procuração falsa e laudos médicos forjados, ele teria acesso irrestrito à herança do meu irmão. E meus outros filhos, Roberto e Marcos, eles vão entender que é o melhor para o Senhor. Talvez demorem um pouco, mas vão perceber que tomei a decisão certa. Duvidava muito que Roberto entendesse. Ele já sabia de tudo e estava tentando me ajudar. Passamos pela divisa entre São Paulo e Minas Gerais. A paisagem ficou mais montanhosa, o ar mais frio. Eu sabia que estava chegando perto do meu destino final. E a cada quilômetro rodado, minhas chances de escapar diminuíam. Eduardo parecia mais confiante, dirigindo com uma das mãos no volante, mexendo no celular com a outra. Em determinado momento, atendeu uma ligação. Alô, sim, estamos chegando. Deve dar umas 2 horas. Sim, trouxe todos os documentos. Não, ele está colaborativo. Perfeito, vamos direto para a recepção. Era uma ligação para a clínica. Eles já estavam esperando por mim. Provavelmente Eduardo havia ligado antes para avisar que estava chegando com um paciente. Quando desligou, me olhou pelo retrovisor. Pai, daqui a pouco vamos chegar num lugar muito bonito. Tem jardim, enfermeiros simpáticos, comida boa. O senhor vai gostar. Falava como se estivesse me levando para um hotel, não para um confinamento. Posso conhecer o lugar antes de decidir se quero ficar? Pai, não é assim que funciona. O senhor vai ficar porque precisa de tratamento. Quando melhorar, conversamos sobre a alta. E quem decide quando eu melhorei? Os médicos. Pessoas competentes que vão avaliar seu estado mental. Médicos que provavelmente já haviam recebido dinheiro para me manter internado pelo tempo que Eduardo precisasse. Era um esquema bem arquitetado. Eduardo, e se eu gritar, pedir ajuda, disser que estou sendo sequestrado? Ele riu. Pai, o senhor é um idoso de 70 anos com sinais evidentes de confusão mental sendo internado pelo próprio filho. Quem vai acreditar que é sequestro? Mais uma vez ele disse que eu tinha 70 anos. Era proposital. No laudo falso, provavelmente constava a idade errada para reforçar a narrativa de senilidade avançada. Chegamos a Pouso Alegre no final da tarde. A cidade estava movimentada, pessoas voltando do trabalho, comércio ainda aberto. Era minha última chance de pedir ajuda. Mas eu estava dentro de um carro, e Eduardo controlava completamente a situação. Entramos numa estrada de terra que levava a uma propriedade rural. Uma placa discreta indicava: Clínica Recanto da Esperança. Cuidados geriátricos e psiquiátricos. O lugar parecia isolado, longe de vizinhos, perfeito para manter pacientes que ninguém queria ver. Eduardo parou na recepção e desceu do carro. Veio até minha porta e a abriu, como um enfermeiro ajudando um paciente idoso. Chegamos, pai. Vamos conhecer sua nova casa. Eduardo, por favor, não faça isso comigo. Sou seu pai. Pela primeira vez, vi um lampejo de emoção no rosto dele. Por um segundo pareceu hesitar, mas logo a máscara fria voltou. Pai, é tarde para voltar atrás. Já paguei 6 meses adiantados. O senhor vai ficar aqui e eu vou cuidar de suas coisas enquanto isso. Uma enfermeira saiu da recepção sorrindo. Boa tarde. Vocês devem ser a família Santos. Eu sou Carmen, coordenadora de enfermagem. Eduardo se transformou instantaneamente. Virou o filho amoroso e preocupado. Boa tarde, Carmen. Este é meu pai, José. Como conversamos por telefone, ele está com alguns problemas de memória e precisa de cuidados especializados. Claro, vamos cuidar muito bem dele. Senhor José, seja bem-vindo. Olhei nos olhos da enfermeira e vi sinceridade. Ela acreditava genuinamente que eu era um paciente que precisava de ajuda.
Para ela, Eduardo era um filho dedicado trazendo o pai para tratamento. Eu não quero ficar aqui, disse com voz firme. Carmen sorriu com compreensão. É normal, Sr. José. Muitos pacientes ficam resistentes no início, mas logo o senhor vai se adaptar. Ela interpretou minha recusa como sintoma da doença, não como lucidez de alguém que estava sendo enganado. Eduardo havia trazido uma mala que eu não sabia que existia. Tirou do porta-malas roupas minhas, medicamentos e uma pasta com documentos. Tudo muito bem organizado, como se tivesse planejado há semanas. Trouxe tudo o que ele precisa, disse para Carmen. Roupas, remédios, e aqui estão os documentos médicos. Carmen pegou a pasta e começou a folhear. Perfeito. Laudo do Dr. Henrique confirmando demência senil moderada, procuração para a administração dos bens, termo de internação voluntária assinado pelo paciente. Eu não assinei termo nenhum, protestei. Senhor José, está aqui sua assinatura. Carmen mostrou um papel. Era minha assinatura. Mas eu nunca havia assinado aquele documento. Eduardo havia forjado minha assinatura usando algum documento antigo como modelo. Essa assinatura é falsa. Carmen olhou para Eduardo com compreensão. É comum pacientes não lembrarem de ter assinado documentos. A perda de memória recente é um dos primeiros sintomas. Percebi que quanto mais eu negasse, mais confirmava o diagnóstico falso. Qualquer protesto meu seria interpretado como sintoma da doença inventada por Eduardo. Vamos mostrar o quarto para o Sr. José? Sugeriu Carmen. Entramos na clínica. Era limpa, organizada, com aparência profissional. Se eu realmente estivesse doente, seria um bom lugar para tratamento. Mas eu estava são e sendo enganado. Carmen me levou até um quarto simples com 2 camas, guarda-roupa, televisão pequena e banheiro. Este será seu quarto, Sr. José. Vai dividir com o Sr. Antônio, um senhor muito simpático. Eduardo colocou minha mala sobre a cama. Pronto, pai, está tudo arrumado. Vou embora agora, mas volto para visitá-lo em breve. Eduardo, não me abandone aqui. Ele me deu um abraço rápido, formal. É para seu próprio bem, pai. Logo vai entender. Saiu do quarto sem olhar para trás. Carmen ficou comigo alguns minutos explicando a rotina da clínica. Café às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 18 horas. Medicamentos controlados, atividades terapêuticas, horário de visitas aos fins de semana. Senhor José, sei que está assustado, mas vai se acostumar. Temos muitos pacientes que chegaram resistentes e hoje adoram estar aqui. Quando ela saiu, me sentei na cama e tentei processar o que estava acontecendo. Meu próprio filho havia me sequestrado legalmente, com documentos falsos, laudos médicos forjados e minha assinatura falsificada. Ele conseguiu me internar como se eu fosse um doente mental. O Sr. Antônio, meu companheiro de quarto, era realmente um idoso com problemas de memória. Ficou me olhando confuso, sem entender quem eu era ou por que estava ali. Você é novo aqui? Perguntou pela 3ª vez em 5 minutos. Sou o Sr. Antônio, acabei de chegar. Eu também sou novo. Acho que cheguei ontem, ou foi semana passada. Percebi que Sr. Antônio realmente precisava estar ali, mas eu não. Eu estava lúcido, tinha a memória perfeita, sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. À noite, deitado na cama estranha, olhando o teto desconhecido, senti um desespero profundo. Eduardo estava naquele momento provavelmente comemorando o sucesso do plano. Eu estava preso, e ele tinha controle total sobre minha vida. Mas Roberto sabia de tudo. A polícia tinha as provas. Não estava completamente perdido. Ainda havia esperança. Na manhã seguinte acordei cedo. Sr. Antônio ainda dormia, roncando baixinho. Uma auxiliar de enfermagem entrou no quarto com medicamentos numa bandeja. Bom dia, Sr. José. Como passou a primeira noite? Trouxe seus remédios. Olhei para os comprimidos. Não reconheci nenhum deles. Eram diferentes dos medicamentos que eu tomava em casa para pressão e colesterol. Esses não são meus medicamentos, disse. São sim, Sr. José. Estão na prescrição médica que seu filho trouxe. Estes são para ajudar com a ansiedade e a confusão mental. Eram medicamentos psiquiátricos.
Provavelmente para me manter sedado e dócil. Se eu tomasse, ficaria realmente confuso e validaria o diagnóstico falso de Eduardo. Eu não vou tomar. Senhor, José precisa tomar os medicamentos para melhorar. Eu não estou doente, esses medicamentos vão me fazer mal. A auxiliar suspirou com paciência. Muitos pacientes resistem no início. É normal, mas precisa confiar nos médicos. Quero falar com o médico responsável. Ele vem fazer as visitas à tarde. Por enquanto, tome os medicamentos. Recusei terminantemente. Ela anotou na prancheta, paciente resistente à medicação, e saiu do quarto. Sabia que aquela recusa seria interpretada como mais um sintoma da doença inventada. No café da manhã, observei os outros pacientes. Alguns realmente tinham problemas mentais ou neurológicos. Outros pareciam apenas sedados demais pelos medicamentos. Me perguntei quantos deles estavam ali contra a vontade, vítimas de famílias interessadas em suas heranças. Você é novo? Perguntou uma senhora na mesa ao lado. Sou. Cheguei ontem. Eu também. Acho que cheguei ontem. Meu nome é Dalva. Dalva perguntou a mesma coisa 5 vezes durante o café. Ela realmente precisava estar ali. Mas eu não. À tarde, Dr. Maurício veio fazer a visita médica. Era um homem de meia idade, aparência profissional, jaleco branco impecável. Sentou-se na minha frente com uma prancheta. Senhor José, como está se sentindo? Seu filho Eduardo me contou sobre seus problemas de memória. Doutor, eu não tenho problemas de memória. Meu filho forjou os documentos para me internar aqui contra minha vontade. Doutor, Maurício anotou na prancheta. É comum pacientes com demência não reconhecerem a própria condição. Faz parte do quadro clínico. Doutor, eu sei meu nome completo, minha data de nascimento, meu endereço, o nome dos meus filhos. Minha memória está perfeita. Memória de longo prazo costuma ser preservada no início da demência. Os problemas aparecem na memória recente e na capacidade de tomar decisões. Percebi que qualquer coisa que eu dissesse seria usada para confirmar o diagnóstico. Se eu lembrasse de coisas antigas, era porque a doença estava no início. Se esquecesse algum detalhe, confirmaria a demência. Doutor, posso ligar para meu outro filho, Roberto Santos. Ele pode confirmar que estou sendo enganado. Senhor José, seu filho Eduardo é seu responsável legal. Ele tem procuração para tomar decisões sobre sua saúde. Se outros familiares quiserem visitá-lo, podem vir nos horários permitidos. Mas eu não dei procuração para ninguém. Essa procuração é falsa. Doei. Maurício suspirou. Senhor José, aqui está a sua assinatura no documento. Foi feita em cartório com reconhecimento de firma. Eduardo havia sido muito esperto. Provavelmente usou alguma procuração antiga que eu havia assinado para outras situações e adulterou o conteúdo. Ou falsificou minha assinatura com base em documentos que já possuía. Doutor, pelo menos faça testes para comprovar que não tenho demência. Os testes serão feitos gradualmente, conforme protocolos médicos. Por enquanto, o importante é se adaptar ao tratamento. Saiu do quarto sem fazer nenhum teste, sem verificar minha lucidez mental, sem questionar o diagnóstico que Eduardo havia trazido pronto. Durante o almoço, sentei ao lado de Dona Helena, uma senhora de aparência lúcida que parecia deslocada naquele ambiente. Você também não devia estar aqui? Perguntei baixo. Ela me olhou com alívio. Você percebe? Achei que eu estava ficando louca mesmo. Minha nora me trouxe aqui dizendo que era temporário, só até eu me recuperar de uma depressão. Isso faz 3 meses. Por que você não vai embora? Tentei, mas meu filho assinou um termo de responsabilidade. Dizem que só ele pode autorizar minha saída. E ele não atende minhas ligações. Helena me contou que tinha uma casa própria e uma aposentadoria boa. Depois que o marido morreu, o filho casado começou a pressionar para ela vender a casa e ir morar com eles. Quando ela recusou, de repente desenvolveu depressão severa e precisou ser internada. Eles querem vender minha casa, disse ela. Com procuração e laudo médico, podem fazer isso dizendo que é para pagar meu tratamento.
Conheci mais 2 pacientes em situação parecida. Sr. Joaquim, internado pelo sobrinho interessado na herança. Dona Olga, trazida pela filha que queria vender o sítio da família. Todos tinham a mesma história. Familiares interessados em patrimônio, laudos médicos duvidosos, internações forçadas. Era um esquema que funcionava perfeitamente. A clínica recebia pagamento garantido por meses. Os familiares gananciosos ficavam livres para administrar os bens dos idosos, e nós ficávamos presos, rotulados como doentes mentais. Mas alguém já conseguiu sair daqui? Perguntei. Helena balançou a cabeça. Nunca vi ninguém ter alta. Os que saem, saem mortos. Aquela frase me gelou o sangue. Estávamos numa prisão disfarçada de hospital. Depois de 3 dias na clínica, descobri que havia um telefone público no pátio, usado pelos funcionários durante os intervalos. À tarde, quando a movimentação estava menor, consegui chegar perto dele. Disquei para Roberto cobrando a ligação. Minha mão tremia segurando o fone. Alô? Roberto, sou eu, seu pai. Pai, graças a Deus. Onde o senhor está? Estou procurando há dias. Estou numa clínica em Pouso Alegre. Roberto, me tire daqui. Eduardo me trouxe à força. Pai, já contatei um advogado. Marina entregou todos os documentos que conseguiu na casa do Eduardo. Temos provas da falsificação. Roberto, essa clínica é um esquema. Tem outros idosos aqui na mesma situação. Familiares gananciosos internando os próprios parentes para ficar com suas heranças. Pai, anote o endereço exato da clínica. Preciso levar a polícia aí. Estava anotando numa folha de papel quando senti uma mão no meu ombro. Era Carmen, a coordenadora. Senhor José, pacientes não podem usar o telefone sem autorização médica. Estou falando com meu filho Roberto. Seu responsável legal é Eduardo. Ligações só com autorização dele. Tomou o telefone da minha mão e desligou. Vamos voltar para seu quarto. Eu tenho direito de falar com minha família. Senhor José, pacientes com confusão mental podem fazer ligações que causem preocupação desnecessária aos familiares. É protocolo da clínica. Mais uma vez, minha lucidez foi interpretada como sintoma de doença. Quanto mais eu protestava, mais confirmava que estava agitado e confuso. Voltei para o quarto desanimado. Mas pelo menos Roberto sabia onde eu estava. Help estava a caminho. No 4º dia, Eduardo apareceu para uma visita. Chegou sorrindo, carregando flores e uma caixa de bombons, representando o papel de filho dedicado. Oi, pai. Como está se sentindo? Trouxe seus doces favoritos. Eduardo, me tire daqui imediatamente. Ele olhou em volta para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e se aproximou da minha cama. Pai, vamos conversar como adultos. O senhor não vai sair daqui tão cedo. Já assinei um contrato de internação de longa duração. Você não tem direito de fazer isso. Tenho sim. Tenho procuração e laudo médico. Legalmente sou seu responsável porque o senhor foi considerado incapaz. Eduardo explicou friamente como havia planejado tudo. Conseguiu cópias dos meus documentos quando visitava minha casa. Falsificou minha assinatura em uma procuração. Pagou um falso médico para assinar um laudo de demência. Pesquisou clínicas que aceitavam internações sem muito questionamento. E minha herança? Já estou providenciando a transferência para uma conta que posso administrar. Como seu tutor legal, tenho direito de gerir seus bens para seu próprio tratamento. Roberto sabe de tudo. A polícia já tem provas da falsificação. O sorriso de Eduardo vacilou pela primeira vez. Roberto não tem como provar nada. Os documentos estão perfeitos. Marina fotografou tudo antes de terminar com você. Eduardo ficou pálido. Marina não tem acesso aos meus papéis. Tem sim. Ela viu você planejando minha internação e copiou os documentos. Pela primeira vez, vi medo no rosto do Eduardo. Ele não sabia que Marina havia descoberto seu esquema. De qualquer forma, pai, agora é tarde para voltar atrás. O senhor vai ficar aqui o tempo que for necessário. Saiu do quarto sem se despedir, visivelmente nervoso. No 6º dia de internação, durante o almoço, ouvimos sirenes se aproximando da clínica. Pela janela do refeitório, vimos 2 viaturas da polícia e um carro do Ministério Público estacionando na recepção.
Dona Helena segurou meu braço. Será que veio nos buscar? Doutor Maurício saiu correndo da clínica para falar com os policiais. Carmen tentou manter os pacientes calmos, dizendo que era apenas uma visita de rotina. Mas eu sabia que Roberto havia cumprido a promessa. A polícia finalmente chegara. Um delegado entrou no refeitório acompanhado de uma promotora e 2 investigadores. Eles tinham uma lista nas mãos. José Santos, chamou o delegado. Aqui, levantei a mão. O senhor pode vir conosco? Precisamos conversar. Carmen tentou intervir. Ele é um paciente com demência. Não pode dar depoimentos sem acompanhamento médico. A promotora mostrou um documento. Temos uma liminar judicial suspendendo a internação dele. Senhor José está livre para sair. Meu coração disparou. Finalmente alguém havia acreditado em mim. Helena Oliveira, continuou o delegado. Sou eu. Dona Helena se levantou emocionada. A senhora também está na nossa lista. Seu caso foi denunciado pelo Conselho do Idoso. Doutor. Maurício tentou protestar, mas a promotora foi firme. Doutor, esta clínica está sendo investigada por internações irregulares. Vocês terão que explicar estes laudos médicos falsificados. Foi um momento de vitória e justiça que nunca esquecerei. Depois de 6 dias como prisioneiro, eu estava livre. Roberto estava esperando no pátio da clínica. Quando me viu saindo, correu para me abraçar com lágrimas nos olhos. Pai, perdão por ter demorado tanto. Foi difícil localizar este lugar. Você me salvou, meu filho. O delegado explicou que Marina havia entregado não apenas os documentos que comprometiam Eduardo, mas também informações sobre a clínica. Eles descobriram um esquema que envolvia médicos falsos, laudos forjados e familiares gananciosos. Senhor José, o senhor vai precisar dar depoimento formal, mas hoje pode ir para casa descansar. Casa. Aquela palavra soou como música nos meus ouvidos. Roberto me levou de volta para Santo André. Durante a viagem, ele contou como havia sido difícil convencer a polícia no início. Mas Marina tinha provas irrefutáveis. Fotografias dos documentos falsos, gravações de Eduardo planejando a internação, comprovantes de pagamento à clínica. Pai, o Eduardo está foragido. Quando soube que a polícia estava investigando, desapareceu. Mas vão encontrá-lo. E minha herança? O banco bloqueou todas as movimentações quando apresentamos a denúncia. Seu dinheiro está seguro. Chegamos em casa ao entardecer. Minha casinha no Jardim Santo André nunca me pareceu tão acolhedora. O portão rangendo, o jardim meio abandonado, o cheiro familiar dos cômodos. Era minha liberdade de volta. Roberto ficou comigo naquela primeira noite. Conversamos até tarde sobre tudo o que havia acontecido. Ele estava indignado com Eduardo, mas também se culpava por não ter percebido os sinais antes. Pai, como um irmão consegue fazer isso com o próprio pai? Ganância, Roberto. Ganância transforma as pessoas em monstros. Na semana seguinte, prestei depoimento formal na delegacia. O delegado, Dr. Antônio, me recebeu com respeito e atenção. Marina também estava lá, corajosamente enfrentando a situação que havia ajudado a criar. Senhor José, o senhor pode contar detalhadamente como tudo aconteceu? Relatei toda a história desde o convite para a viagem até minha libertação da clínica. Doutor, Antônio anotava tudo cuidadosamente, fazendo perguntas específicas sobre datas, horários e detalhes. Marina complementou com as provas que havia coletado. Eram fotografias de documentos com minha assinatura falsificada, áudios de Eduardo planejando a internação, comprovantes de pagamentos à clínica, conversas onde ele admitia que o objetivo era ficar com minha herança. Marina, por que a senhorita decidiu denunciar Eduardo? Delegado, quando percebi o que ele estava planejando, não consegui ficar calada. Senhor José sempre foi gentil comigo e não merecia ser traído pelo próprio filho. O delegado explicou que Eduardo seria indiciado por vários crimes: falsificação de documento, estelionato, cárcere privado, abuso de idoso e apropriação indébita. Se condenado, poderia pegar até 15 anos de prisão. E a clínica? Também está sendo investigada.
Já identificamos pelo menos 12 casos de internações irregulares. Dr. Maurício e a administração vão responder por formação de quadrilha e cárcere privado. Saí da delegacia com sentimento de justiça, mas também de tristeza. Meu filho mais velho havia se tornado um criminoso, e eu havia sido sua vítima. Nos dias seguintes, minha história repercutiu na imprensa local. Jornalistas procuraram minha casa querendo entrevistas sobre o esquema da clínica. Inicialmente recusei, mas depois decidi contar minha história para alertar outros idosos. A reportagem foi ao ar numa terça-feira à noite. No dia seguinte, meu telefone não parava de tocar. Eram filhos de outros idosos que estavam internados em condições suspeitas, familiares que desconfiavam de parentes gananciosos e até mesmo idosos que haviam passado por situações parecidas. Uma ligação me marcou especialmente. Era Marcos, meu filho do meio, ligando de Minas Gerais. Pai, vi a reportagem na televisão. Estou chocado. Nunca imaginei que Eduardo fosse capaz disso. Marcos, você não sabia de nada? Nada, pai. Eduardo me ligou há uns 2 meses dizendo que o senhor estava com problemas de saúde e precisaria de cuidados especiais. Disse que estava cuidando de tudo. Marcos contou que Eduardo havia pedido para ele não me visitar por um tempo, alegando que eu estava muito confuso e ficava agitado com visitas. Havia sido mais uma mentira para me isolar da família. Pai, estou voltando para São Paulo. Quero ficar perto do senhor agora. Aquela ligação me trouxe alívio. Pelo menos um dos meus filhos ainda tinha caráter. Marcos chegou de Minas no fim de semana seguinte. Havia engordado um pouco, tinha alguns fios grisalhos, mas continuava com o mesmo sorriso gentil de quando era criança. Me abraçou com carinho genuíno. Pai, perdão por ter ficado tanto tempo longe. Achei que estava dando espaço para o Eduardo cuidar do senhor. Você não sabia, meu filho. Eduardo enganou todo mundo. Marcos trouxe a esposa, Dulce e os 2 filhos pequenos. Há anos eu não via meus netos de Minas. Eles correram pelo quintal, brincaram com as plantas, enchem a casa de risadas. Pai, queremos que o senhor vá morar conosco em Uberlândia, disse Marcos durante o almoço. Não, meu filho. Esta casa é minha vida. Não vou deixar que a maldade do Eduardo me tire daqui também. Marcos insistiu preocupado com minha segurança. Mas eu estava determinado a ficar. Havia lutado para recuperar minha liberdade. Não ia abrir mão dela agora. Então vou me mudar para São Paulo para ficar perto do senhor. Marcos, você tem sua vida em Minas. Não precisa sacrificar seu trabalho por minha causa. Pai, família é isso. Quando um precisa, os outros se unem. Eduardo esqueceu disso, mas eu não. Dulce concordou com o marido. Eles haviam decidido recomeçar em São Paulo para ficar perto de mim. Era um sacrifício que me emocionou profundamente. Naquele fim de semana, minha casa voltou a ter vida. Crianças correndo, conversas na cozinha, risadas na sala. Era assim que deveria ser uma família. 3 semanas depois da minha libertação, Eduardo foi preso tentando embarcar para o Paraguai no aeroporto de Foz do Iguaçu. Estava com documentos falsos e uma mala cheia de dinheiro. O delegado me ligou para dar a notícia. Senhor, José, prendemos seu filho. Ele estava fugindo do país. Senti alívio e tristeza ao mesmo tempo. Alívio porque a justiça havia sido feita. Tristeza porque era meu filho sendo preso. Ele quer falar comigo? Inicialmente pediu para não contactar a família, mas depois mudou de ideia e disse que gostaria de vê-lo. Roberto achou que eu não devia ir. Pai, depois de tudo que ele fez, não merece sua atenção. Mas decidi ir. Não para perdoar, mas para fechar aquele capítulo da minha vida olhando Eduardo nos olhos. A cadeia pública de Santo André era um lugar triste e sombrio. Eduardo estava magro, barbudo, com a aparência de quem não dormia direito há semanas. Quando me viu, baixou os olhos. Pai, eu... Não quero ouvir desculpas, Eduardo. Quero apenas entender por que você fez isso comigo. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois confessou que estava com dívidas de jogo. Devia dinheiro para agiotas perigosos. Quando soube da herança do tio Antônio, viu uma oportunidade de resolver seus problemas. Mas por que não pediu ajuda, Eduardo?
Eu poderia ter emprestado dinheiro para você. Pai, eram 100 mil reais. O senhor não ia me dar essa quantia. Você não tentou. Preferiu me trair. Eduardo chorou, mas não consegui sentir pena. Suas lágrimas eram de arrependimento por ter sido descoberto, não por ter me machucado. Pai, me perdoa. Olhei para aquele homem que havia sido meu bebê, meu menino, meu filho. Agora era apenas um estranho que compartilhava meu sobrenome. Eduardo, perdão é algo que se conquista. Você ainda não fez nada para merecer. Saí da cadeia sem olhar para trás. O julgamento de Eduardo aconteceu 6 meses depois. Era um dia frio de agosto, e o fórum estava cheio de jornalistas e curiosos. Minha história havia ganhado repercussão nacional como exemplo das armadilhas que idosos enfrentam dentro da própria família. Sentei na primeira fileira ao lado de Roberto e Marcos. Eduardo entrou algemado, vestindo um terno amassado, acompanhado de um defensor público. Evitou olhar em nossa direção. O promotor apresentou todas as provas: documentos falsificados, áudios comprometedores, depoimentos de funcionários da clínica que confirmaram o esquema. O caso contra Eduardo era incontestável. A defesa tentou argumentar que meu filho havia agido por preocupação genuína com minha saúde, mas as provas eram claras demais. Não havia como negar que tudo foi planejado para me roubar. Quando chegou minha vez de depor, me levantei com dignidade. O juiz me tratou com respeito, pedindo que relatasse os fatos com calma. Contei toda a história mais uma vez. O convite para a viagem, as mentiras, a internação forçada, o plano para roubar minha herança. Minha voz não tremeu. Eu era uma vítima, mas não uma vítima fraca. Senhor José, como o senhor se sente em relação ao réu? Meritíssimo. Sinto tristeza. Tristeza por ter perdido um filho para a ganância. Mas também sinto orgulho por ter resistido, por ter lutado, por estar aqui hoje provando que idoso não é sinônimo de incapaz. Eduardo foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado. Também foi obrigado a ressarcir todos os gastos que causei com advogados e tratamento psicológico. Saí do fórum de cabeça erguida. A justiça havia sido feita. Com Eduardo preso e o dinheiro da herança recuperado, pude reconstruir minha vida com tranquilidade. Marcos cumpriu a promessa e se mudou para São Paulo com a família. Alugaram uma casa a 5 quarteirões da minha. Agora meus netos me visitam quase todo dia. Miguel, de 8 anos, gosta de me ajudar no jardim. Sofia, de 5, adora escutar minhas histórias da época em que trabalhava na metalúrgica. Roberto também ficou mais presente. Passa todo domingo em casa para almoçar. Às vezes traz a namorada, Carla, uma mulher simpática que trata-me com carinho de verdade. Reformei a casa com parte da herança. Pintei as paredes, troquei o piso da cozinha. Comprei uma televisão nova. Não por necessidade, mas por prazer de cuidar do que é meu. Também comecei a participar de um grupo de apoio para idosos vítimas de violência familiar. Uma vez por semana, nos reunimos no centro comunitário para compartilhar nossas experiências e nos apoiar mutuamente. Conheci dezenas de histórias parecidas com a minha. Filhos que roubam pais, netos que aplicam golpes em avós, famílias que se desfazem por causa da ganância. Mas também conheci histórias de resistência, de idosos que não se deixaram vencer. Hoje sou voluntário nesse grupo, ajudando outros idosos a não se calarem diante do abuso familiar. Minha história virou exemplo de que é possível reagir, denunciar, lutar pelos próprios direitos. Um ano depois de tudo o que aconteceu, reflito sobre as lições que aprendi. A primeira é que família não é garantia de amor. O sobrenome não protege contra a traição. É preciso estar sempre atento aos sinais de que alguém quer nos prejudicar. A segunda lição é que idade não é sinônimo de fraqueza. Aos 67 anos consegui enfrentar meu próprio filho, denunciá-lo à polícia, resistir a uma internação forçada. Idosos podem e devem lutar pelos seus direitos. A terceira lição é sobre a importância da rede de apoio. Se Roberto e Marina não tivessem me ajudado, eu estaria morto ou completamente louco naquela clínica. Precisamos cultivar relacionamentos verdadeiros,
Pessoas que se importam conosco de verdade. A quarta lição é sobre perdão. Muita gente me pergunta se perdoei Eduardo. A resposta é não. Perdão não é esquecer nem fingir que nada aconteceu. Perdão é algo que se conquista com arrependimento genuíno e mudança de comportamento. Eduardo nunca demonstrou arrependimento real. A quinta lição é sobre vigilância. Hoje cuido melhor dos meus documentos, não assino nada sem ler. Não dou procuração para ninguém. Aprendi que confiança excessiva pode ser perigosa. A sexta lição é sobre aproveitamento da vida. Quase morri numa clínica sem ter vivido tudo o que queria viver. Agora aproveito cada momento com meus netos, cada conversa com meus filhos verdadeiros, cada dia de liberdade na minha própria casa. 2 anos depois do julgamento, Marina me procurou. Bateu na minha porta numa tarde de domingo, tímida e nervosa. Senhor José, posso conversar com o senhor? Ela estava diferente. Mais magra, cabelos mais curtos, olhar mais maduro. As experiências com Eduardo e todo o processo judicial haviam mudado ela também. Marina, entre. Quer um café? Sentamos na cozinha, no mesmo lugar onde Eduardo havia planejado sua falsa viagem de carinho filial. Mas agora o ambiente era de gratidão e paz. Senhor José, vim agradecer. Agradecer por quê? Por não ter me culpado pelo que aconteceu. Eu me sentia responsável por não ter impedido o Eduardo antes. Expliquei que ela havia sido manipulada como todos nós. Eduardo era especialista em enganar as pessoas, em fazer promessas falsas, em mostrar apenas a face que interessava. Marina, você me salvou. Se não fosse sua coragem de coletar as provas e procurar Roberto, eu poderia ter morrido naquela clínica. Ela chorou um pouco. Contou que havia se mudado para outro estado, recomeçado a vida longe das lembranças ruins. Estava namorando um homem honesto, pensando em casar, construindo uma família baseada na verdade. Senhor José, o que aconteceu comigo e Eduardo me ensinou que não devemos aceitar comportamentos errados por amor. Amor verdadeiro não fere, não engana, não trai. Aquelas palavras resumiam tudo o que eu havia aprendido. Marina saiu da minha casa mais leve, e eu fiquei feliz em saber que ela havia encontrado seu caminho. No 3º ano de prisão, Eduardo me enviou uma carta. Roberto achou que eu não deveria ler, mas minha curiosidade foi maior. A carta era longa, escrita à mão, com a letra que eu conhecia desde sua infância. Eduardo dizia que havia tido tempo para refletir na prisão, que entendia a gravidade do que havia feito, que se arrependia profundamente. Contava sobre a terapia que estava fazendo, sobre os cursos que havia começado, sobre os planos para quando saísse da prisão. Dizia que queria reconstruir nossa relação, que estava disposto a fazer qualquer coisa para merecer meu perdão. A carta termina com um pedido. Pai, me dê uma chance de provar que posso ser o filho que o Senhor merece ter. Li a carta várias vezes. Havia sinceridade naquelas palavras, um arrependimento que parecia genuíno, mas também havia cicatrizes na minha alma que não sarariam facilmente. Mostrei a carta para Roberto e Marcos. Roberto foi categórico. Pai, não acredite. Ele só está arrependido porque foi pego. Marcos foi mais ponderado. Pai, todo mundo merece uma segunda chance, mas ele precisa provar que mudou de verdade. Decidi não responder à carta imediatamente. Precisava de tempo para processar aquelas palavras e decidir se eram sinceras ou mais uma manipulação. 6 meses depois da carta, recebi uma ligação da penitenciária. Eduardo estava no hospital da prisão, com problemas no coração. Os médicos disseram que era grave e ele havia pedido para me ver. Roberto ficou furioso. Pai, pode ser mais uma armação dele para gerar pena. Marcos foi mais compreensivo. Pai, se ele realmente estiver morrendo, vai ficar com peso na consciência se não for. Decidi ir. Não por Eduardo, mas por mim mesmo. Queria ter certeza de que havia fechado completamente aquele capítulo da minha vida. O hospital da penitenciária era um lugar sombrio e triste. Eduardo estava numa cama, conectado a aparelhos, muito magro e envelhecido. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Pai, obrigado por ter vindo. Vim porque sou seu pai.
mas isso não significa que perdoei. Eduardo contou que havia descoberto uma doença cardíaca hereditária, a mesma que matou meu pai. Os médicos disseram que ele precisaria de cirurgia e cuidados especiais pelo resto da vida. Pai, sei que não mereço, mas gostaria de pedir perdão antes de morrer. Eduardo, você não vai morrer. Vai fazer a cirurgia e vai viver. Mas perdão é algo que se constrói com atitudes, não com palavras na cama de hospital. Fiquei apenas 20 minutos. Saí dali sem rancor, mas também sem esperança de reconciliação. Eduardo teria que provar sua mudança com ações, não com lágrimas. Eduardo sobreviveu à cirurgia e cumpriu o resto da pena. Quando saiu da prisão, 4 anos depois, não tentou me contactar diretamente. Soube por Roberto que ele havia se mudado para outro estado e estava trabalhando numa pequena cidade do interior. Marcos me contou que Eduardo ligava para ele às vezes, perguntando como eu estava, se precisava de alguma coisa. Nunca pedia para falar comigo, apenas se informava sobre minha saúde. Pai, acho que ele realmente mudou. Está trabalhando honestamente, pagou todas as dívidas que tinha, nunca mais se meteu em confusão. 5 anos se passaram sem contato direto. Eduardo enviava cartões de aniversário, mas sem pedir resposta. Mandava dinheiro para Roberto repassar para mim, mas eu sempre devolvia. No meu aniversário de 72 anos, recebi uma carta diferente. Eduardo dizia que havia aberto uma pequena oficina mecânica numa cidade do interior de Goiás. Estava casado com uma mulher simples e honesta. Tinha uma vida modesta, mas digna. Pai, aprendi que felicidade não vem de dinheiro roubado, vem de trabalho honesto. Sei que pode ser tarde demais para reconquistar seu amor, mas queria que soubesse que me tornei o homem que o Senhor tentou me ensinar a ser. A carta vinha com fotos. Eduardo ao lado da esposa, sorrindo de verdade. Eduardo na oficina, com as mãos sujas de graxa, como eu trabalhava na metalúrgica. Eduardo numa pequena casa simples, mas limpa e organizada. Pela primeira vez em anos, senti que talvez meu filho realmente tivesse mudado. Decidir responder à carta foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Roberto achou precipitado. Marcos me apoiou. No final, segui minha intuição de pai. Escrevi uma carta curta, sem muito sentimentalismo. Eduardo, recebi sua carta e as fotos. Fico feliz em saber que está bem e trabalhando honestamente. Sei que errar é humano, mas reconstruir a confiança leva tempo. Se realmente mudou, continue provando com suas atitudes. Assinei apenas José Santos, sem pai. Ainda não estava pronto para voltar a ser pai dele. Eduardo respondeu agradecendo e prometendo continuar se esforçando para merecer meu perdão. Disse que entendia minha cautela e que estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário. Começamos uma correspondência cautelosa. Cartas mensais sem intimidade excessiva. Apenas atualizações sobre nossas vidas. Eduardo contava sobre o trabalho, sobre a esposa, sobre os planos de ter filhos. Eu contava sobre meus netos, sobre minha rotina, sobre o grupo de apoio a idosos. Aos poucos, as cartas foram ficando mais longas, mais pessoais. Eduardo começou a fazer perguntas sobre minha saúde, sobre meus sentimentos. Eu comecei a dar conselhos sobre a vida, como fazia com Roberto e Marcos. Depois de 2 anos de correspondência, Eduardo fez um pedido. Pai, gostaria de ir a São Paulo para vê-lo. Sei que ainda não mereço seu perdão, mas sinto falta do Senhor. Consultei Roberto e Marcos. Roberto ainda era contra, mas Marcos achou que eu deveria dar uma chance. Pai, se ele realmente mudou, merece uma oportunidade. Se não mudou, o Senhor vai descobrir rapidamente. Eduardo chegou num sábado de manhã. Estava mais magro, com cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos. Os anos de prisão e trabalho pesado haviam envelhecido ele prematuramente. Bateu na porta com delicadeza, segurando um pequeno presente. Quando abri, ficamos nos olhando em silêncio por um momento. Oi, pai. Eduardo. Não nos abraçamos. A distância ainda era grande demais para demonstrações físicas de carinho. Ele entrou na casa que havia tentado me roubar anos antes.
Olhou em volta com nostalgia, tocando móveis que conhecia desde criança. A casa está igual. Por que estaria diferente? Sentamos na sala. Eduardo me deu o presente. Uma pequena escultura de madeira que havia feito na prisão. Era um pai segurando a mão de um filho pequeno. Fiz pensando em nós, nos tempos em que eu era criança, e o Senhor era meu herói. A escultura era bonita e bem feita. Guardei-a na estante, ao lado das fotos dos meus netos. Conversamos por horas. Eduardo contou detalhes sobre sua vida na prisão, sobre como havia enfrentado a rejeição dos outros presos quando souberam que ele havia traído o próprio pai. Contou sobre a terapia, sobre os momentos de desespero, sobre como havia aprendido a value of honest work. Pai, sei que palavras não apagam o que fiz, mas precisa saber que me arrependo todos os dias. Não só por ter sido preso, mas pela dor que causei ao Senhor. Percebi sinceridade na voz dele. Mas meu coração ainda estava protegido por anos de mágoa. Eduardo ficou apenas algumas horas. Antes de partir, fez um pedido que me surpreendeu. Pai, quero que o Senhor mantenha meus irmãos sempre por perto. Não deixe que ninguém, nem eu, interfira na relação que tem com eles. Roberto e Marcos são filhos de verdade. Eduardo, você não é mais meu filho? Sou, mas preciso reconquistar esse lugar. Eles nunca perderam. Aquela humildade me tocou. Era muito diferente do Eduardo arrogante que havia me sequestrado anos antes. Depois que ele foi embora, liguei para Roberto e Marcos. Contei sobre a visita, sobre como Eduardo havia mudado, sobre os sentimentos confusos que estava experimentando. Pai, o importante é que o Senhor se sinta em paz, disse Marcos. Paz ainda é uma palavra distante, respondi. Mas pela primeira vez, sinto que um dia posso perdoar de verdade. 3 meses depois, Eduardo me ligou com uma notícia. Pai, minha esposa está grávida, vou ser pai. Parabéns, Eduardo. Ter um filho é uma responsabilidade enorme. Pai, posso pedir um favor? Gostaria de dar o nome do Senhor para meu filho se for menino. José, em sua homenagem. Aquele pedido me emocionou profundamente. Eduardo queria honrar meu nome, apesar de tudo que havia acontecido entre nós. Eduardo, pense bem. José é um nome que carrega responsabilidades. É exatamente por isso que quero dar para meu filho, para que ele cresça sabendo que precisa honrar o nome do avô. Concordei com o pedido. Seria uma forma de reconstruir nossa ligação através de uma nova geração. José Eduardo nasceu numa tarde de primavera. Eduardo me ligou do hospital, emocionado, para dar a notícia. Pai, é um menino lindo. Nasceu com 9 meses exatos, 3 quilos e 200 gramas. Está com saúde perfeita. Como está a mãe? Cansada, mas feliz. Pai, gostaria que o senhor conhecesse seu neto. A palavra neto mexeu comigo. Mais um neto, mais uma chance de amor em família. Eduardo, quando vocês estiverem prontos para receber visitas, pensarei no assunto. 2 semanas depois, Eduardo enviou fotos do bebê. José Eduardo tinha o rosto redondo, olhos grandes e escuros, um tufo de cabelo preto. Era bonito como todos os bebês são bonitos, mas para mim representava algo mais. A possibilidade de um recomeço. Roberto viu as fotos e ficou tocado. Pai, ele tem a cara do senhor quando era novo. Marcos foi mais direto. Pai, se quer conhecer seu neto, eu e Roberto vamos junto. Será uma forma de toda a família se reencontrar. A ideia de ir a Goiás com meus 2 filhos verdadeiros me pareceu perfeita. Seria um encontro familiar completo, com proteção emocional para mim e uma demonstração clara de unidade familiar para Eduardo. Marcamos a viagem para o mês seguinte. Seria meu primeiro encontro com Eduardo fora do contexto de prisão ou tribunal. Seria também minha primeira vez conhecendo sua esposa, Silvia, e meu neto José Eduardo. A viagem para Goiás foi muito diferente daquela viagem fatídica de anos antes. Roberto dirigia, Marcos ia no banco da frente, e eu ia atrás, tranquilo e seguro. Não havia mentiras, não havia planos escondidos, apenas 3 homens da mesma família indo conhecer um bebê. Eduardo nos recebeu na entrada da cidade pequena onde morava. Estava nervoso, mas sorrindo. Nos levou para sua casa.
Uma construção simples, mas arrumada, com pequeno jardim e portão de ferro. Silvia nos recebeu com carinho genuíno. Era uma mulher simples, de aproximadamente 40 anos, com um sorriso doce e maneiras gentis. Segurava o bebê no colo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Senhor José, é uma honra conhecê-lo. Eduardo fala muito do senhor. O que ele fala? Perguntei curioso. Que o senhor é o homem mais trabalhador e honesto que ele conhece. Que cometeu o maior erro da vida ao traí-lo. Que quer ser um pai tão bom quanto o senhor foi. Aquelas palavras vindas da esposa de Eduardo me tocaram profundamente. Ela não estava tentando me convencer de nada, apenas compartilhando o que ouvia em casa. Quando Silvia colocou José Eduardo nos meus braços, senti uma emoção que não experimentava há anos. Era meu neto, carregava meu nome, representava uma nova chance para nossa família. O bebê me olhou com aqueles olhos grandes e escuros, como se estivesse tentando me reconhecer. Por um momento, esqueci de todas as mágoas e apenas curtir Being Grandfather Again. Ficamos 3 dias em Goiás. Durante esse tempo, pude observar Eduardo em sua nova vida. Vi como tratava a esposa com carinho e respeito. Vi como cuidava do filho com dedicação. Vi como trabalhava honestamente na oficina, chegando em casa sujo e cansado, mas satisfeito com o dia de trabalho. Na última noite, Eduardo me chamou para uma conversa particular no quintal da casa. Pai, sei que estas podem ser as últimas horas que passamos juntos. Quero aproveitar para dizer tudo o que tenho no coração. Sentamos num banco de madeira que ele mesmo havia construído. A noite estava estrelada e silenciosa. Pai, não peço perdão esperando que tudo volte a ser como antes. Sei que isso é impossível. Peço perdão porque preciso que o senhor saiba que mudei de verdade. Eduardo contou como havia passado os primeiros meses de prisão, planejando vingança contra todos que o haviam denunciado. Como havia culpado Marina, Roberto, até mesmo a mim pela sua situação. Mas um dia, numa conversa com um psicólogo da prisão, percebi que eu era o único responsável pela minha desgraça. Foi aí que comecei a mudar de verdade. Contou sobre como havia aprendido a trabalhar com as mãos, a valorizar o suor honesto, a construir relacionamentos baseados na verdade. Como havia conhecido Silvia numa igreja e decidido começar uma vida nova baseada em princípios sólidos. Pai, quando José Eduardo nasceu, prometi a mim mesmo que seria para ele o pai que o Senhor foi para mim. Um homem trabalhador, honesto, que coloca a família acima de tudo. Olhei para meu filho falando sob a luz das estrelas e vi sinceridade absoluta em suas palavras. Era o mesmo menino que eu havia ensinado a andar de bicicleta, mas agora era um homem que havia aprendido duramente as consequências de suas escolhas. Eduardo, perdoar não significa esquecer. Significa dar uma nova oportunidade. Você tem essa oportunidade. Nos abraçamos pela primeira vez em mais de 5 anos. Foi um abraço cauteloso, mas sincero. O abraço de um pai que decide dar uma nova chance ao filho que quase o destruiu. Hoje, aos 74 anos, posso dizer que minha história teve um final que não imaginava possível quando estava preso naquela clínica. Eduardo e eu reconstruímos nossa relação lentamente, com base na confiança que se reconstrói dia a dia. Ele visita São Paulo 2 vezes por ano com Silvia e José Eduardo, que hoje tem 2 anos e meio. Meu neto mais novo carrega meu nome com orgulho e me chama de Vovô Zé, com a mesma alegria dos outros netos. Roberto e Marcos aceitaram Eduardo de volta à família, mas sempre com ressalvas. A confiança total nunca mais existiu, mas existe respeito mútuo e amor familiar. Marina se casou e teve 2 filhos. Às vezes me manda cartões de Natal, sempre assinados com gratidão eterna. Ela foi a peça fundamental para minha salvação, e nunca esquecerei sua coragem. A clínica Recanto da Esperança foi fechada e seus responsáveis condenados. Dr. Maurício pegou 4 anos de prisão. Pelo menos 12 idosos foram libertados de internações forçadas baseadas em esquemas familiares. Continuo participando do grupo de apoio a idosos,
agora como coordenador voluntário. Minha história serve de exemplo para outros idosos que enfrentam situações parecidas. Sempre digo: idoso não é sinônimo de incapaz. Tenha coragem de denunciar, de lutar, de resistir. E minha casa continua sendo meu refúgio. O jardim florescendo, a cozinha sempre cheirando a café fresco, a sala cheia de fotos dos netos. É aqui que escolho viver, cercado por quem me ama de verdade. Se aprendi alguma coisa com tudo isso, é que família não é quem compartilha o mesmo sangue, mas quem compartilha o mesmo amor. Eduardo perdeu esse lugar por anos, mas lutou para reconquistá-lo. Roberto e Marcos nunca perderam, porque nunca me traíram. E eu aprendi que 74 anos não me fazem fraco, fazem-me experiente, sábio, resistente. Aprendi que é possível perdoar sem esquecer, reconstruir sem ignorar o passado, amar novamente sem baixar a guarda. Esta é minha história. A história de um homem comum que enfrentou a traição da própria família e escolheu resistir, que quase foi enterrado vivo numa clínica falsa, mas conseguiu voltar para casa com a dignidade intacta. Se você chegou até aqui, obrigado por ter me ouvido. E lembre-se, por mais velhos que sejamos, sempre temos o direito de lutar pela nossa liberdade, nossa dignidade, nossa vida, porque velho é quem desiste. E eu nunca desisti.